E agora a gente recebe Reginaldo Nasser, sempre um prazer muito grande aqui, Reginaldo querido. Você viu os pugs ali da Maíra? O Reginaldo estava atento aqui no bastidor e a gente, em geral, não comenta muito política doméstica, né, Reginaldo? Mas que paulada essa operação da Polícia Federal, né? Tudo bom, querido? Tudo bom e você? É um prazer estar aqui novamente. Eu acho que, além disso, né, Conde, por mais que a gente exercitasse a nossa imaginação do que o bolsonarismo faria ao Estado brasileiro, eu confesso que não chegaria a esse ponto, né? Que é o que você estava citando, por exemplo, aquela mensagem da secretária do Carlos Bolsonaro, né? Aquilo pode ser uma coisa simples, mas eu acho que ela é reveladora, porque a naturalidade com que eles tratam, né, os assuntos de Estado, né? Não é só aquele jargão que privatizou o Estado, né? Outro dia eu vi falar, é mais do que isso, né? Ele está usando o aparelho de Estado para desvirtuar sua função e mais do que isso, né? Vigilância e tudo mais de uma forma grosseira, né? Sintosa. Acho que isso é arrogância, né? Arrogância, você que é um erudito aí, tudo. Eu gostava muito da ideia dos gregos, né? Da hubris, né? Que mal traduzindo era a atitude que alguns achavam que eram deuses, os deuses do Olimpo. Então, tinham hubris, um pouco orgulho. Estou falando isso porque a gente já li sobre os Estados Unidos. Né? Então, agora vem a punição, a nêmesis, que não é só a justiça no sentido institucional, né? É uma punição na época, né? Quer dizer, a ideia é divina, mas é que a pessoa vai pagar por isso, porque volta contra ela. A arrogância é um negócio impressionante. Por isso que tem que ter cuidado também, a própria esquerda tem que ter cuidado para não deixar extravasar um pouco esse sentimento de prepotência, né? Em algumas discussões públicas. Mas não tem a dúvida. Não tem dúvida. Todo mundo tem que ter esse dispositivo de segurança. Agora, de fato, eles se sentiam inatacáveis, até porque sentiam que iam ser reeleitos, né? Imagina se o Bolsonaro fosse reeleito, Isso. Quer dizer, o que estaria. Não estaria levantando mais nada isso aqui. Quer dizer, o país estaria em convulsão a essa altura do campeonato. Olha, gente. Bom. Não, diga. Eu falo mais que isso é destruição do Estado, né? Total, né? Desorganização total. A gente deu, inclusive, um pouco de sorte nesse processo todo. O Nasser está um pouco aqui desfocado, o pessoal está falando, mas isso é em função da Avenida Paulista ali, que o tráfego da internet é muito intenso, e aí acontece isso. Vamos caminhar nesses padrões aqui. O importante do Nasser, a gente perde toda a beleza do Nasser, essa camisa verde maravilhosa e tal, mas o conteúdo a gente preserva. Nasser, primeiro vamos falar da decisão da Corte Internacional. Não foi bem uma decisão, né? Sim. Foi uma espécie de resolução. Explica para a gente e por que você, no seu Twitter, disse que Israel realmente sentou no banco dos réus agora. Eu escrevi, antes do julgamento, eu escrevi para a Carta Capital, né, comentando isso também. E fui lá, não é muito a minha área assim, de pesquisa, justiça internacional, mas eu passei a ler mais, dedicar mais a isso. É muito interessante. Eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte: Israel, estava falando de arrogância, tem tudo a ver. Ele se acostumou, o Estado de Israel, a usar e abusar e não ser cobrado. Uma das razões para isso é o apoio dos Estados Unidos, dos aliados ocidentais. Então, toda resolução na ONU é vetada, vamos dizer, os Estados Unidos dá todo apoio, né, na mídia internacional, Inglaterra, Alemanha, etc. Isso é pouco. O outro, e o que eu vou dizer aqui, eu li de especialistas em direito, sociologia, em genocídio, que são judeus. Eu citei, inclusive, no meu texto, esses judeus. Um deles chama
Hassegal. Ele tem dado muita entrevista, judeu, israelense, e ele diz o seguinte: quando vem após o genocídio, após o Holocausto, criou-se, né, uma estrutura jurídica para evitar que outros acontecessem. Só que essa estrutura jurídica é estritamente baseada no caso do Holocausto que já havia acontecido. Então, em primeiro lugar, aquilo que poderia ser qualificado como genocídio colonial, juridicamente, já fica prejudicado. Então, houve uma estrutura jurídica liberal, ocidental, que preservou isso, os genocídios colonialistas. Tanto é que, mesmo depois da Convenção de 48, vários foram cometidos. O que já foi provado, a Inglaterra pediu desculpa, que foi o Quênia, 1950 e 1951. O governo era o Churchill. Então, isso também fez o quê? Que desse uma confiança para Israel que, sim, ele estava imune a isso. Quem vai acusar Israel de fazer um negócio desse, já que os judeus foram objeto dos piores ou pior genocídio da história? Então, nesse momento, o que aconteceu? Ao vir a acusação da África do Sul, a primeira coisa interessante já foi qual? Que Israel se preparou para se defender, porque antes Israel não fazia isso. Nem ligava. Então, o fato de Israel já se tocar que era importante e montou uma equipe de primeira, e jogou todas as fichas nisso. Mas, no final das contas, o saldo foi contrário a Israel. Ele não só está no genocídio, essa acusação ainda vai durar, mas o que eles tentaram dourar a pílula, mas consenso entre os analistas internacionais que a decisão cautelar, né, quer dizer, para as medidas preventivas, diz o seguinte, simplificando: as questões para acontecer genocídio em Gaza são bastante plausíveis. Quer dizer, tem todos os indícios para se ter. Não julgou ainda, mas tem todos os indícios e solicita que Israel, em um mês, né, preste contas. Nasser, explica para a gente quais são os próximos passos na Corte Internacional de Justiça. E eu achei muito estranho o enunciado ali emitido por esse texto aí da Corte, dizendo assim, para prevenir o genocídio. Achei um pouco estranho. Como assim prevenir o genocídio? Quer dizer, então, pressupõe o genocídio. Sim, eu vou te dizer aqui, eu não sou jurista. Então, claro, a gente tem que decifrar a linguagem. Eu fui ler. Né? Em primeiro lugar, aliás, foi que Israel, num primeiro momento, né, a narrativa tentou esconder isso, falar, foi favorável porque não falou em cessar fogo. Agora nem isso mais eles estão falando. Então, tem algumas tecnicalidades, por exemplo, cessar fogo, que eu li dos juristas, é quando você tem duas partes em confronto. O Hamas não é reconhecido, o Hamas não está em questão. Não está em questão. Então, não é cessar fogo, é cessar o genocídio. Genocídio, eles têm avaliado que não é um evento, não é um fato, assim, ó o genocídio ali. Genocídio é um processo. Essa é uma leitura. Então, se não é um processo, inclusive as menções que a África do Sul fez do passado, não foi só agora. Há um processo que culminou no genocídio. Portanto, esse é um elemento, e o outro é que não houve julgamento. Se não houve decisão que tem genocídio, ele não pode dizer que é para parar com o genocídio. Entendeu? Porque não entrou em decisão, já não decidiu se é genocídio ou não. É uma tecnicalidade para dizer para parar. Entendeu? Para parar com isso que vai ocorrer o genocídio. Então, isso, segundo esses analistas também, já era algo, vamos dizer assim, esperado. Não foi surpreendente, que é um jeito de lidar com essa situação. Mas, de qualquer forma, só concluindo, Israel está nesse emaranhado, tem que defender, tem acusação. Eu li com detalhes a decisão. Na decisão, de passagem,
eles citam, eu vi pouca gente comentando, a comissão cita, e reprovando, repreendendo declarações do presidente de Israel, com declarações de genocida, está escrito lá. Aliás, ele diz que o povo... O texto da África do Sul é histórico, né? Porque eles fazem uma compilação de vários integrantes Sim. do governo de Israel e falas racistas, assim, no extremo, né, o Nasser? Sim. Não, então, e aí a África do Sul fala, e essa parte a corte aceitou, por isso que eu estou dizendo, ela respaldou, replicando as declarações dos ministros e do presidente de Israel. Ela cita, inclusive, um trecho muito forte, que ele diz que não tem isso da população não ser responsável. O presidente fala, todos são responsáveis. Então, ela fala isso. Então, veja, essa área, nós vamos dizer, o que é? Vai forçar Israel? Não tem como, não existe isso. Não tem força, né? Em inglês fala enforcement. A decisão não tem. Agora, atingiu muito, né? Tanto é que eles estão tentando superar isso fazendo outras coisas, né? Mas não parou. Não parou. Tá em processo. A gente, na verdade, o que parou foi a imprensa, tanto nacional, não sei, você que acompanha mais a imprensa internacional, de dar o número de mortos todos os dias, né? Por exemplo, você sabe quantos palestinos morreram ontem? Foram assassinados ontem? Ontem eu não sei, mas a média é de 200 a 300 por dia. Por dia, né? Tá em 26 não diminuiu. Por dia. Não diminuiu, não. É uma situação, né? Às vezes tem dificuldade de raciocinar, né? Como é que Israel vai pagar? Porque vai pagar por isso, né? De alguma maneira, né? Na questão da reputação, das relações internacionais. Eu queria aproveitar, te pedir um pouco para dizer da escalada do conflito no Oriente Médio como um todo. A gente viu aí que 3 estadunidenses foram mortos, né? No conflito ali na região os Estados Unidos estão acusando... Foi na Jordânia, né? Que aconteceu isso. Eles falam que a Jordânia é fronteira com a Síria. Uns falam que é Síria, mas tanto faz. Nesse conjunto, nesse ambiente, o que você está lendo ali na região? Você acha que está todo mundo segurando ainda a escalada? Não, a questão é o seguinte: a última guerra interestatal no Oriente Médio foi do Egito com Israel em 73. Se incluir o Grande Oriente Médio, pode dizer que foi 80, que foi Irã e Iraque, entre eles, o Grande Oriente Médio. Não teve mais. De lá para cá, vamos dizer, proporcionalmente, os estados, não todos, mas boa parte dos estados, foram decrescendo em poder e tudo, e em belicosidade, e cresceram os grupos não estatais. Então, o Oriente Médio, uma das especificidades do Oriente Médio, que vai diferenciar todas as regiões, é essa. Tem grupos armados, e mais do que isso, grupos armados que têm representatividade. Não estou dizendo para concordar, estou dizendo que ele tem representatividade. Quer dizer, ele tem uma certa legitimidade frente a uma parte de alguma população. Né? Então, o caso Hamas, Hezbollah, as milícias, que não tem nada a ver com as nossas, no Iraque, na Síria, os Houthis. Então, isso está espalhado. Então, isso não tem uma insígnia que é de um exército, não é força de Estado, mas tem representação, tem porta-voz, tem gente que fala, tem gente que... E é difícil controlar isso. São ações pontuais, né? Controlar. Então, é isso que está acontecendo. Já voltou a recrudescer essas ações. Mas o que é interessante também, coloquei até no Twitter, é que a imprensa, em geral, é tão natural isso que eles... o fato é o ataque à base americana.
esse é o fato, o ataque. Não o fato dos Estados Unidos ter base militar em todo lugar do mundo. Eu coloquei até um mapinha. Quer dizer, o que os Estados Unidos está fazendo na Jordânia e na Síria? Quer dizer, então, eu até coloquei a naturalidade do império. Então, são centenas. O mapa, esse é oficial, não é escondido. Está em tudo quanto é lugar do mundo. Ué, mas o que eles estão fazendo lá? Então, é essa a questão. Eu me lembro de um filme do Vietnã, os vários, não filme, documentário, Explorações Imensas, foi proibido e tudo. Um momento, isso é interessante, tem certos momentos, aí pega, é inacreditável isso daí. Aliás, você não colocou a Europa, né? Porque a Europa também é um continente ocupado, né? A Europa tem 400, eu coloquei lá, a Europa tem 400 mil militares americanos. 400 mil. Aliás, só estão que fazendo como é operação OTAN, agora. Então, mas como é OTAN, é da OTAN, então ele não entra, entendeu? Ele não entra para dizer que é base militar. Né? Mas nessa do Vietnã, o óbvio, né, com aquela música do Caetano do Índio, ele fala um momento lá, o que surpreenderá a todos não por ser exótico, mas por poder estar oculto quando é o óbvio. É os Estados Unidos. Na minha tese de doutorado, eu coloquei Epígrafe. Lá, epígrafe, lá antes da coisa, do Nelson Rodrigues falando do Pão de Açúcar, né? Ou Cristo, cada um fala uma coisa, Redentor no Rio de Janeiro, que era tão natural que o carioca não olhava mais. É tão natural. E que daí que nasce o óbvio ululante, né? A palavra, né? O óbvio ululante. Então, quando eu defendi minha tese, hoje tem mais, mas mesmo assim tinha muito pouco estudo dos Estados Unidos, que é uma coisa de louco. Eu falei, como assim você não estuda? Porque é muito natural. Os Estados Unidos está aí e tal. Então, essa naturalidade da presença dele no mundo. Então, você atacou, mataram 3 militares. Pô, mas o que eles estavam fazendo lá? E aí, então, do Vietnã, e o documentário não passa como se fosse crítica. Aí eles entrevistam um militar americano, o americano fala, bombardeamos aquele morro, e não tem jeito. Por mais que a gente joga bomba lá, eles voltam. Então, veja, por mais que a gente... lá é o Vietnã. É o óbvio ululante. Claro que eles voltam, é o país deles. Olha, vai para onde? Entendeu? Então, os Estados Unidos têm esse tratamento, né? E isso é importante. Os Estados Unidos têm uma construção, e a hegemonia passa por isso, pela aceitação parcial ou total da justificativa do mando, da justificativa dos valores. Né? Então, se você... Tem várias pesquisas no Japão, os jovens não sabem o que foi Hiroshima e Nagasaki. Eles não sabem, eles não têm ideia. Eles não ligam para isso. Né? Então, esses valores americanos. Então, esse negócio da mídia, assim, o que está lá? Foi bombardeado, mas o que eles estão fazendo lá? Entendeu? Então, é isso. Então, essas bases, voltando para o tema. Como os Estados Unidos está cheio de base militar, eles estão atacando as bases. Então, você tem um conflito difuso e complexo, porque o que os Houthis estão fazendo lá é um negócio importante, quer dizer, está dando repercussão no comércio internacional e tudo mais. Os Estados Unidos foi lá, atacou, matou alguns, destruiu, mas não vai controlar. Os Estados Unidos não vai fazer, não, todo mundo já está falando. O Biden disse, não tem jeito não, eles vão voltar lá. Então, ou seja, vou concluindo, é a região do Oriente Médio, onde os Estados Unidos têm problema de hegemonia. Por quê? Por que faz ataque militar? Quando você perde a hegemonia. Então, da década de 80 para cá, 90% das ações militares dos Estados Unidos foram no Oriente Médio. Por quê? Porque é lá que tem, por várias razões, eu não estou dizendo que sempre é bom isso, mas é lá que tem o questionamento dos Estados Unidos. E os Estados Unidos quis assumir a coisa para Israel, porque o que os Houthis disseram é o seguinte, não vai passar aqui navio, tudo que tenha relação com Israel. Com Israel. Isso. Os que não tiver, passa. Os Estados Unidos diz que e a Inglaterra, que são os vigias, que são os supervisores do direito internacional. É muita cara de pau, né? Do direito internacional. O que eles estão fazendo?
Ô, Nasser, estamos chegando aqui ao final, deixa eu te agradecer. Eu estou achando que essa história dos Houthis ali, enfim, naquela região, no Estreito, como é que é o nome do Estreito mesmo, que é no Mar Vermelho, ali embaixo, Estreito do Iêmen, não? Ele tem um nome tudo com B, assim. Tem um nome árabe ali, né? Mas nome árabe. Não vai acabar bem isso, né? A gente está acompanhando, quer dizer, se amanhã, por algum milagre, Israel anuncia uma interrupção no bombardeio, o resto dos conflitos eles vão continuar, né? Porque, inclusive, Israel com já é oficial ali. Sim. Também, no norte de Israel, né? Alguém colocou aí, Bab al-Mandeb. Opa, tá aqui alguém colocou aí. O nome do estreito ali, né? Aqui, ó. Bab al-Mandeb. Israel tá uma situação difícil lá, no Oriente Médio. E é o que você disse, quer dizer, embora todos se liguem à questão palestina, cada um tem uma situação particular, peculiar ali, e que, portanto, mesmo que Israel resolva. Ontem saiu uma notícia no Le Monde que está em andamento o processo aí de negociação de pausa, ou até de cessar fogo. Vamos ver. Aliás, eles se reuniram em Paris, né? Várias autoridades se reuniram em Paris. Bom, vamos continuar aqui. Nós tivemos uma manifestação bonita em São Paulo ontem, inclusive eu tenho imagens aqui para mostrar depois para vocês. Vamos continuar torcendo para acabar com essa morticínio de criança naquela região. Reginaldo Nasser, sempre um prazer te receber aqui, trazendo você mais rapidinho aqui para poder trazer mais e não explorar você. Você trabalha muito. Tá bom. Obrigado, querido.